Olá, boa noite. Bem-vindos. Atenções centradas no acesso aos serviços sociais, tema em reflexão da semana informativa do Girassol Jornal, depois do retrato de zonas de Luanda. Com dificuldades de acesso, o quadro inverte para outra realidade. Que é de bairros onde, por falta de escolas, crianças e até mesmo jovens estão privados de estudar. A nossa equipa constatou casos em que nem a distância entre o bairro e a escola facilita. Com apenas 2 estabelecimentos de ensino, os habitantes dos bairros Zona Verde e Kanhanga, na comuna do Benfica, aqui em Luanda, manifestam-se preocupados com a falta de acesso às escolas. A escola estatal que nós temos cá, que é estatal entre aspas, é uma escola comparticipada que está a mais de 3 quilômetros. É muito distante para nossas criancinhas. Então nós temos que pagar para ter acesso às escolas privadas, que a gente já sabe que os preços são exorbitantes. Então, nós não temos a capacidade, por vezes, de ter uma convivência aqui harmoniada com o bairro. Então, isso é que nos faz, por vezes, ter esse atraso. Mas a falta desse serviço nos faz pensar 2 vezes em permanecer ou sair. Seria bom se tivesse mais escolas, né, devido ao número de pessoas que têm aderido a esse bairro, a essa zona. E algumas pessoas têm dificuldade de chegar cedo, né? Porque as suas escolas estão mais lá para a cidade, para outras zonas, então as pessoas têm mais dificuldade de sair daqui até a estrada, né? Então acho que precisa-se de uma atenção melhor para esse lado, esse bairro, essa zona, na Zona Verde. Isto é um assunto muito preocupante, porque nós bem sabemos que os futuros do amanhã são as crianças e quando eles ficam sem estudar, fica também uma situação muito complicada. Então apelamos que o governo, e não só, porque quem faz o país acontecer não é só o governo, mas também os singulares podem ajudar o governo a fazer com que o país possa ir avante. Para além da falta de escolas na Zona Verde, os acessos até elas também é outra preocupação dos moradores. Por causa desta situação, muitos encarregados de educação viram-se forçados em matricular os seus filhos no centro da cidade, o que condiciona o rendimento escolar. Uma criança que estuda aqui a 3 quilômetros, a criança tem que acordar muito cedo para poder ir assistir às aulas. Então isso já não ajuda muito no desenvolvimento até da criança. A criança tem que acordar 5h30, até se preparar para sair daqui para ir para a escola. Se o pai tiver transporte, facilita, mas a gente já sabe como é que é aqui. A dificuldade mesmo para o básico. Tem que meter uma escola. De manhã, às vezes, vou deixar, o motoqueiro vem, às vezes o motoqueiro não vai. Tem que buscar. Quando chove é complicado. Tem 2 valas que passam na escola. Já foi uma menina na escola até agora, não se faz sentir nada, nem terraplanar. Caiu um bondeiro, não sei se viu quando eu conto aí. Caiu um bondeiro na estrada, até agora não tira, o bondeiro está sempre lá. Numa área onde não há educação, não existe, não há via de acesso. É muito complicado para com o povo. O povo aqui clama muito. Querem uma via, um hospital, uma escola, não tem. Entretanto, no bairro Kanhanga, a grande preocupação prende-se com a continuidade dos estudos por ter apenas uma escola pública do ensino secundário. Não garante segurança aqui à população, porque os alunos aqui só estão obrigados a estudar até 7ª classe. Porque para um aluno fazer 10ª classe, o pai tem que ter dinheiro para pagar um colégio. Se não tiver dinheiro, para na 10ª, para na 7ª e ponto final. Até porque eu não tenho certeza se vou fazer mesmo a 9ª aqui ou não. Primeiro é que temos muita dificuldade a começar as aulas. Os bairros Kanhanga, no distrito urbano da Vila Verde, e Zona Verde, no distrito urbano de Cabo Lombo, pertencem ao município de Talatona. Girassol Jornal, edição de terça-feira. Outros destaques: violência sexual infantil, preocupação com o aumento de casos que ocorrem no seio familiar. INAC defende reforço da penalização. Trânsito em Luanda, responsabilidade na condução, sinalização e fatores que concorrem para a ocorrência de sinistros na via. Estrada Nacional 321 está interrompida a ligação rodoviária entre Luanda e Dondo, capital do Kwanza Norte. Último adeus, restos mortais do jornalista Felisberto Filipe foram hoje a enterrar. Desenvolvimento sustentável, parceria entre Angola e ONU, programa para o período 2024-2028 foi lançado em Luanda. MAPTES e sindicatos, negociações na perspectiva de encontrar melhor solução fora da greve geral. Situação na RDC, chefe de Estado recebeu hoje no Palácio homólogo
Félix Tshisekedi. A medida em si, como iniciativa do governo. E aqui doença, tudo está conosco. É um água suja, não dá para beber. Os preços continuam na mesma. Informação segura na era de um mundo em constantes transformações. Assustamos, pisamos nessa água, nos traz febre, nos traz muitos problemas. Esta básica está muito alto. Reflexões. Uma preocupação por parte do executivo, não é, no sentido de poder repor o poder de compra. Matemática do dia a dia. Quer dizer que quando está chovendo ninguém dorme. Para além da intenção, haja também a vontade política. Contas baseadas na veracidade dos factos. A Angola é o terceiro parceiro mais importante a nível da África dos Estados Unidos. O selo da verdade. De segunda a sábado. Girassol Jornal. Outra vez, boa noite. Aumentam de forma preocupante os casos de violência sexual infantil, sobretudo os que ocorrem no seio familiar. Só no ano passado o INAC chegou a registrar mais de 1.700 denúncias. Mas o que mais preocupa as autoridades são os casos que nem sequer são denunciados. O INAC defende o agravamento das sanções como uma das melhores formas de travar o fenómeno. O Instituto Nacional da Criança reportou 17 mil casos de violência em 2023, refletindo uma redução de 20% em comparação com o ano de 2022. Apesar dessa diminuição, esses dados continuam a ser uma preocupação para o INAC. Essas informações foram divulgadas durante o lançamento do ciclo de formação do projeto Zero à Violência Sexual contra Crianças nas Comunidades, em parceria com o Secretariado Regional para a África Austral da Organização Pan-Africana das Mulheres. Temos relatos e acompanhado crianças de menos de 1 ano a serem abusadas sexualmente. E preocupa-nos o facto de que 75%, se não 80%, dos casos de violência sexual contra a criança acontecem no seio da família. Significa a família, que devia ser o lugar mais seguro para a criança, passa a ser agora o lugar mais perigoso. Só este ano, mais de 15 casos em que os pais abusaram as suas filhas, mas as mães estão a encobrir, estão a fazer com que as filhas não denunciem. Devemos olhar para a criança como uma prioridade, independentemente do afeto que tem com o seu marido, mas nesse momento o marido é um agressor, o marido é um criminoso, independentemente de ser ele que está a prover o sustento da família. Quanto aos casos de abuso sexual infantil, o INAC registrou mais de 1.700 ocorrências e tem desenvolvido estratégias para enfrentar esse quadro preocupante. Nós estamos agora com um plano nacional de prevenção e combate à violência sexual contra a criança, que resultou de uma campanha que nós levamos a cabo durante 2 anos. O plano vai ser brevemente aprovado. Nós fizemos agora e apresentamos uma pesquisa sobre as crenças e práticas culturais que fomentam a violência sexual contra a criança, uma análise na perspectiva da proteção dos direitos da criança, que tem recomendações que devem ser implementadas a nível das estruturas do governo, das ONGs e da sociedade. A secretária regional para a África Austral da Organização Pan-Africana das Mulheres destaca a importância do envolvimento das igrejas no cumprimento dos 10 mandamentos para combater essa violência. A religião tem que ser um grande parceiro para que o executivo consiga realmente ter um cumprimento real e concreto sobre esse aspecto da violação sexual contra menores. A responsável enfatiza a necessidade de penalizações mais severas para os autores desses crimes. Ter alguma sanção que também psicologicamente afete este pai que teve a ousadia de querer fazer da sua própria filha uma mulher para ele.
As participantes do ciclo de formação nacional expressaram a sua satisfação com o evento. A vantagem é a segurança para a própria criança no meio da sociedade. Uma criança bem formada, uma criança bem educada. Então, estamos a criar uma sociedade melhor. Conhecerem a Convenção dos Direitos da Criança, conhecerem algumas leis que nós temos em relação à criança, explicar e dar a conhecer aos pais e às famílias os direitos e as formas de proteger a criança. O ciclo de formação do projeto Zero à Violência Sexual contra Crianças nas Comunidades continuará até quinta-feira, 29 de fevereiro, com o objetivo de se estender às outras províncias do país. Um sistema de abastecimento de água foi colocado à disposição da população que vive na comuna de Tandunziza, em Cabinda. O sistema vem pôr fim às dificuldades de acesso à água que a população na localidade enfrenta há mais de 10 anos. A população que habita na comuna do Tandunziza não consome água tratada há muito tempo. Esta situação tem vindo a provocar o surgimento de várias doenças no seio das famílias. Preocupada com a situação, o governo impulsionou o projeto de sistema de abastecimento de água tratada que passa a fornecer o precioso líquido a 3 aldeias da comuna. A população mostra-se feliz porque doravante deixa de percorrer longas distâncias em busca de água. Tivemos que descer, subir a montanha, já estou alegre e agora só nos falta a estrada e energia. Aqui nesse cacimbo aqui, tem que ir buscar, tem que subir ali embaixo para termos água de beber e de tomar banho. Era difícil, as mamães vão sofrer muito, mas graças a Deus, já temos água, o Estado nos deu água, graças a Deus. Pelo menos a água que já está a funcionar nesse momento, já vai facilitar, porque a água que nós bebíamos no passado era uma água que, enfim, é só beber porque já crescemos com tal água, mas senão é difícil. A governadora provincial de Cabinda, Mara Quiosa, disse durante a sessão de inauguração do sistema de água que é a preocupação do governo ver a vida das populações melhorada e alertou a comunidade sobre o consumo de água devido à cólera que assola a RDC. Quando não consumimos água tratada, acabamos por ficar doentes. Portanto, estamos a fazer investimento na água porque deveremos ter mais saúde a partir de agora aqui nas nossas 3 aldeias. Portanto, esta também é uma responsabilidade das nossas autoridades tradicionais, das nossas comissões de moradores, continuarmos a sensibilizar as nossas populações ali onde estivermos para o cuidado, para a prevenção que nós devemos ter em relação à cólera. É uma doença perigosa, é uma doença que mata muito rapidamente, então devemos todos ser agentes de sensibilização nesta campanha, neste combate a esta perigosa doença. Tandunziza é uma das comunas que faz parte do município de Cabinda. A população desta localidade vive de cultivo da mandioca, banana e outros produtos do campo. Está interrompida a circulação rodoviária por estrada entre Luanda e Dondo, província do Kwanza Norte. Em causa estão os danos causados pela chuva e que tornaram intransitável a ponte sobre o rio Macosso, na Estrada Nacional 321. Está impedida a circulação rodoviária no troço Luanda-Dondo, na Estrada Nacional 321, devido à destruição parcial da ponte sobre o rio Mucosso. Na noite do último domingo, choveu com muita intensidade naquela região da província do Kwanza Norte, causando vários constrangimentos a quem circula naquela zona. Nesta altura, a ponte está na iminência de desabar. Por esta razão, está impedida a circulação de viaturas ligeiras e pesadas. Por precaução, está também proibida a circulação de mototaxistas ao longo da ponte. Como alternativa, as viaturas que saem de Luanda devem contornar a Estrada Nacional 230 até a cidade de Dalatando. Quem estiver a sair do sul do país e quiser chegar à província de Luanda terá de passar pelo Morro do Binda, passando igualmente por Dalatando. A situação está a causar enormes constrangimentos para os automobilistas e passageiros que solicitam uma intervenção urgente na ponte. A chuva danificou igualmente a ponte alternativa sobre o rio Capacala, no bairro Cacesse. Relatos dão conta de várias residências destruídas, bairros inundados, escolas encerradas e várias famílias desalojadas.
E agora o quadro de sinalização do trânsito para o caso de algumas das principais artérias da cidade de Luanda, em função dos acidentes de viação que aumentaram bastante nos últimos dias. A Brígida Icala mostra-nos a seguir como se conduz durante o dia, o nível de respeito pela sinalização de trânsito e outros fatores que concorrem para a ocorrência de sinistros. Numa altura em que a sinistralidade rodoviária continua a ser a segunda causa de mortalidade em Angola depois da malária, é visível ainda em alguns pontos da capital a ausência de semáforos em funcionamento. Outro facto que chama a atenção é a falta de sinalização no pavimento, situação que obriga os peões a fazer a travessia sem as condições de segurança exigidas, sobretudo nas horas de ponta, período em que a circulação automóvel é marcada por um significativo desrespeito ao Código de Estrada. Em qualquer momento haja acidente por esse motivo. Uma situação mesmo há pouco tempo, eu estava aqui a atravessar, ele não me respeitou. Um taxista azul e branco passou logo em minha frente. Quer dizer, se eu não travasse era logo já um acidente. Motoqueiros já é o pior, eles não respeitam, vê o carro parado, as pessoas a passarem. Eles não respeitam, passam logo com a moto e tem causado muitos acidentes sobre isso. A invisibilidade dos sinais de trânsito também pode ser constatada nas ruas que dão acesso em várias escolas, como é o caso do 1º de Maio, Largo das Escolas e outros. Razão para a preocupação de quem estuda nestes estabelecimentos de ensino. Pior quando não tem o trânsito. Porque nós não dá, o carro pode estar distante e nós vamos pensar que está perto. Nós a ver ele pode vir com uma velocidade e nos espancar. O meu irmão atravessar a estrada, lhe atropelaram e faleceu. Nenhum sinal de passadeira que podia lhe facilitar. Então o carro veio com uma velocidade. Por isso que às vezes, quando estou para atravessar a estrada, eu corro na estrada, eu peço algum trânsito para me fazer atravessar. As árvores são importantes para a vida no planeta. Entretanto, o crescimento desordenado destas acaba entrando em conflito com o ser humano. Aqui, na Vila Alice, por exemplo, o crescimento das árvores impede a visibilidade dos semáforos para os automobilistas. A gente só passa aí com trocamento, por trás de trocamento, a gente não dá conta do sinal. Tem muitos colegas que você vê a partir da moto, a partir do para-choque do carro. Atrás desse sinal é as árvores mesmo. Nós temos um outro sinal luminoso ao fundo, mas a partir daqui eu não consigo alcançar. Algumas vezes, sendo período de chuva, colocamos as nossas vidas em risco, as nossas viaturas. A título de exemplo, temos esta árvore, não é? Que em termos de estrutura é uma árvore que não devia estar ali. Nós apelamos a quem é de direito, no sentido de fazer a sua parte. A fraca visibilidade, o não funcionamento dos sinais de regulação de trânsito ocorrem ao risco de acidentes, que muitas vezes não são criados nem para o peão, nem para o automobilista, mas por falta de condições necessárias. Só no último fim de semana, a província de Luanda registrou 7 mortes e 25 feridos, como consequência de 17 acidentes de viação, desde atropelamentos até embates entre viaturas. Pois é, recebemos hoje o Dr. Rafael Aguiar, sociólogo, para uma breve análise sobre tudo na vertente comportamental em relação ao caso de aumento de acidentes. Dr. Aguiar, muito boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, obrigado à TV Girassol pela oportunidade de analisar um caso tão pertinente que nem sempre merece a importância devida. Nós agradecemos mais uma vez pela presença do Dr. Aguiar. Estamos a olhar para um fenómeno preocupante. Absolutamente. É preocupante porque ele incide sobre a vida humana e, portanto, causa danos da vida humana, causa danos de natureza material e financeira, que depois afeta, portanto, a qualidade de vida dos indivíduos. E, do ponto de vista das causas, há vários estudos. Para além dos relatórios das entidades policiais, portanto, as universidades angolanas já conduzem trabalhos de final de curso que abordam a problemática das causas dos acidentes rodoviários e as suas consequências. De forma geral, há 2 tipos de causas.
as causas de natureza estrutural e as causas de natureza funcional. Nas causas de natureza estrutural, nós encontramos o estado das estradas. Em relação ao estado das estradas, portanto, normalmente indica-se o problema da sinalização, do mau estado das estradas, ligado a buracos, etc., da deficiente ou ausência de iluminação, mas também indica-se a dimensão das estradas face ao tamanho dos carros modernos. Há determinadas estradas de Angola que foram construídas no período colonial e a sua dimensão não aumentou, mas o tamanho dos carros, e são estradas utilizadas para as duas vias, portanto, esse aspecto também provoca acidentes. Temos também o problema da educação rodoviária, um problema também estrutural, das famílias, onde podemos encontrar os peões. Mas temos também o problema estrutural da formação, portanto, dos automobilistas. Grande parte dos automobilistas, segundo estudos que eu pude tutorar, indica que não frequentaram as escolas de condução. Outros frequentaram, mas não assistiram todas as aulas. E ainda outros, portanto, que compravam cartas de condução. E temos, portanto, aqueles poucos que efetivamente frequentam até ao final a escola de condução, mas que às vezes passam de forma indevida ou fraudulenta. Esses aspectos todos estruturais que têm a ver com políticas públicas afetam, incidem sobre a sinistralidade rodoviária. Mas, a par disso, temos as consequências, temos, aliás, as causas funcionais, que têm a ver mais com o comportamento imediato do cidadão, portanto, na via pública. E, nesse aspecto, nós estamos a nos referir, portanto, a falta de conhecimento por parte dos peões como devem atravessar, a distração, a negligência. Temos também o consumo de bebidas alcoólicas, mas temos também o uso simultâneo, portanto, do telemóvel enquanto se conduz. Portanto, esses fatores todos para quem tem direito, desculpa interromper, doutor Aguiar, portanto, esses fatores todos aqui mencionados e essa preocupação de forma geral com os acidentes de aviação já é uma preocupação de conhecimento de quem tem direito. Entretanto, vamos olhar nós para o que deve ser feito para contornar a evolução deste fenómeno. Exatamente. Portanto, eu penso que as causas identificadas permitem contribuir para nós minimizarmos, se não erradicarmos, erradicar é um pouquinho mais difícil, mas minimizarmos o número de acidentes rodoviários, sobretudo aqueles fatais. E nós temos mesmo que incidir sobre as causas estruturais que nós identificamos. Nós temos que ter, em primeiro lugar, políticas públicas que deem uma importância transcendental, devido à perca de vidas humanas, no estado das estradas, na iluminação das estradas. E quando se fala da iluminação, há um detalhe que precisa ser tido em conta. Se vires pela via que sai, portanto, a via Fidel de Castro, vai sentir que as lâmpadas incidem, portanto, há iluminação pública, mas as lâmpadas incidem sobre o passeio e não sobre a estrada. É um pormenor pequeno que indica que a maneira como foi, portanto, executado o trabalho técnico, embora havendo iluminação, não permite haver iluminação na estrada e sim, portanto, na berma da estrada. Portanto, as políticas públicas têm mesmo que ir ao pormenor. Esse é o primeiro aspecto que temos que apelar aqui. E a vertente educacional, depois, comportamental. Ainda no âmbito das políticas públicas, nós temos que ter em conta dois aspectos. A educação rodoviária, dirigida às famílias, portanto, aos cidadãos, aos adolescentes, portanto, às pessoas de forma geral, através das escolas, dos órgãos de comunicação social, das famílias, dos locais de trabalho, por um lado, e, por outro lado, a questão da formação técnica, cívica e humana dos automobilistas, portanto, através das escolas de condução. Doutor, está em consulta pública a alteração do Código de Estrada? Absolutamente. Está em consulta pública. Esse é o momento
de toda a sociedade poder participar, porque a solução não virá só do governo, nem virá só da escola de condução. A solução deverá vir da consonância sistemática das ações de todas as entidades e de todos os agentes que, de forma direta ou indireta, intervêm na problemática da sinistralidade rodoviária. Então, é preciso que, do mesmo modo que a comunicação social sensibiliza, é fundamental que, do mesmo modo que nós nos preocupamos em relação ao Covid, que levava vidas humanas, em relação à cólera, que pode levar vidas humanas, atendendo o número de indivíduos que perdem a vida por causa da sinistralidade rodoviária, também deveríamos gastar dinheiro, conhecimento, tempo, publicidade, para que nós possamos efetivamente diminuir essa problemática. Doutor, por quê? Porque, deixa-me só concluir, de que, apesar de eu ter me referido das condições estruturais, mas os estudos indicam, e esses estudos, felizmente, estão em correspondência com relatórios das entidades policiais, de que mais de 70% das causas é causa humana. Portanto, não é só o estado técnico da viatura, nem o estado, portanto, da estrada. A dimensão, o comportamento, ou seja, a cultura comportamental do indivíduo na estrada, tem mais incidências sobre a sinistralidade. Doutor, como é que o doutor olha para a medida de exigência do mínimo de habilitação, da 12ª classe como o mínimo de habilitação para se tirar a carta de condução? Pode esta ser uma das medidas? Bom, eu penso que a preocupação em relação a essa medida é que quem vai frequentar a escola de condução e vai estar à frente de um automóvel e vai conduzir na estrada, que é a habilitação mínima que tem que ter, tenha capacidade mínima de assimilar de forma ativa conjunto de conhecimentos importantíssimos para preservar a vida de quem está no automóvel, para preservar a vida do peão, para preservar a sua própria vida e das condições materiais e financeiras indispensáveis para promovermos o desenvolvimento e a qualidade de vida. A 12ª classe. É por isso que, atendendo à nossa realidade, penso que, se atendermos que a qualidade de ensino, a 12ª classe é uma medida que é aceitável. É aceitável, mas temos que ter em conta que, apesar das pessoas estarem a considerar que é um exagero, mas eu penso que a medida teve em conta a qualidade do nosso processo de ensino e aprendizagem, em que, efetivamente, há estudantes hoje em dia da 9ª classe, da 10ª classe, mesmo da universidade, que têm dificuldades de interpretar, de ler, portanto, de representar e de executarem operações básicas, quer de matemática, quer mesmo em língua portuguesa. Portanto, eu penso que se teve em conta esta medida. E quem quer adquirir carta de condução deve efetivamente esforçar-se em ter esse nível básico, esse nível acadêmico básico. Porque se o problema é preocupante, por um lado, ora, não podemos questionar que as medidas sejam mais exigentes nessa perspectiva. Mas também queremos apelar ao Executivo e ao Governo de que não basta olhar para a dimensão da cultura comportamental do indivíduo durante o tráfego. Não há nada a é apontar. mesmo importante que o Governo invista no estado das estradas. E em relação à fiscalização, o controle das próprias estradas, o Mas, trabalho das autoridades? portanto, esse aspecto está dentro da dimensão estrutural. Está dentro da dimensão estrutural. Porque o que é que ocorre? O que ocorre é que o Executivo tem um trabalho duplo. Portanto, arranja-se uma estrada, 2 meses depois tem lombas, e depois nós sentimos brigadas, portanto, especializadas, embora em número muito diminuto, depois a fazerem correção. Pois, aliás, de uma estrada. Vamos ver em instantes o estado da ponte, da ligação entre o Dondo e Luanda. Exatamente. Uma ponte que foi recentemente intervencionada. Isso significa o quê? Significa alguma irresponsabilidade, significa que num determinado momento do sistema
da cadeia que conduz, portanto, esse processo, há alguma irresponsabilidade, há alguma incompetência. Até quem tem estado a dizer que há também sobrefaturação ou corrupção, mas como eu não gosto de especular, gosto de falar a partir de dados concretos, então eu, portanto, acredito que e tenho certeza que num determinado momento da cadeia do pessoal que está envolvido nisso, há irresponsabilidade, há incompetência, há negligência, portanto, que se apresenta de diferentes formas, para alguns é corrupção, para outros sobrefaturação, etc. Mas o que é que devemos ter em conta? Que esses aspectos todos minimizados para que uma ou duas pessoas ganhem, está a resultar na perca de vidas humanas. Está a resultar na perca de condições materiais e financeiras. Depois, isso tudo que não é analisado quando se faz depois as contas em relação ao desenvolvimento do país, em relação à qualidade da vida humana, vamos concluir que tem incidências. É por isso que... necessidade de medidas pontuais. Absolutamente. Quer as autoridades governamentais, as autoridades policiais, os agentes de socialização e a comunicação social aqui, no caso concreto, a TV Girassol, está efetivamente a fazer o seu papel. E outros agentes de socialização, como as famílias, nós todos vamos contribuir. Por quê? Porque a família também fecha o olho quando um membro quer adquirir carta de condução pagando, subornando. Quando um membro começa a conduzir sem ter passado pela escola. É por isso que eu estou a dizer que, estou a insistir nisso, porque no nosso país nós temos uma cultura em que ou só o A é que é culpado 100%, ou o B é que é culpado 100%. Não temos a cultura de analisar os fenômenos de forma sistêmica e tendo em conta sempre a perspectiva de historicidade. Muito bem, Dr. Aguiar, este é um tema profundo, mas tivemos um tempo, claro, suficiente. Absolutamente. Dentro do espaço que temos, de olhar para questões importantes, fatores importantes, refletir o tema de forma muito mais proveitosa. Nós agradecemos pela presença, doutor, e contamos tê-lo numa próxima oportunidade. Nós é que agradecemos e apelamos à TV Girassol para continuar, portanto, nesse tempo, porque estamos a perder vidas humanas. Muito obrigado. Estamos juntos e continuação de bom trabalho. Sim, sim. O Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social garante que decorrem a níveis satisfatórios as negociações com os sindicatos e afirma que está a fazer tudo para que o desfecho não seja a greve geral. O governo angolano diz estar a negociar com os sindicatos dos trabalhadores, que, de acordo com informações da mídia social, preparam assembleias para convocar greve geral na função pública. Os trabalhadores da função pública em Angola querem um salário de pelo menos 250 mil kwanzas. Já a entidade patronal quer ficar-se pelo aumento de 5% que já foi efetivado nos ordenados de janeiro. A ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social disse esta terça-feira que tem havido avanços e recuos no processo negocial. De momento não quero aqui aditar nem atirar achas da fogueira, dizer que estamos céticos porque vamos mesmo entrar em greve geral. Não podemos afirmar isso, porque, como disse, ainda ontem estávamos sentados a negociar e o resultado das negociações a faremos, tal como as centrais sindicais, penso eu, o farão, depois de chegarmos a esgrimir todos os nossos resultados, relativamente esgotados os nossos resultados negociais. Quanto à formação de quadros, a ministra da Administração Pública disse que continua a ser prioridade do Executivo angolano. Falando na abertura do ano formativo da INAP, destacou que este desejo é um elemento indispensável para o processo de reforma em curso no país, com destaque na administração pública. Este compromisso deve ser abraçado por todos e visto como um mecanismo primordial para o desenvolvimento das competências necessárias para o exercício de funções no aparelho do Estado, visando cumprir as exigências voltadas à excelência, à transparência na gestão da coisa pública, o combate à corrupção, bem como a prestação de um melhor serviço público aos cidadãos. Neste ínterim, a formação de quadros ou do capital humano continua a merecer a prioridade do Executivo angolano, como o elemento indispensável para o processo de reforma em curso no país, com destaque as reformas estruturantes na administração pública,
Dentre outros, assinalamos a institucionalização da entidade recrutadora única, aprovada por Decreto Presidencial 207/20 de 3 de agosto. Teresa Dias lembrou que a INAP realizou ações formativas no ano de 2023, que superou a previsão do Executivo, chegando a atingir mais de 23 mil quadros formados, dos 20 mil previstos. A meta definida pelo Executivo angolano é de 100 mil quadros até o final do mandato, em 2027, sendo que a partir de agora deverá formar 20 mil quadros por ano. Foi apresentado hoje aqui em Luanda o plano de parceria entre Angola e as Nações Unidas no domínio do desenvolvimento sustentável. O programa é referente ao período 2024-2028. Ao todo, estimam-se recursos avaliados em mais de 600 milhões de dólares. O plano de parceria prioriza ações ligadas à segurança alimentar, educação, saúde e outros. O Sistema das Nações Unidas apresenta no documento uma estimativa de mobilizar, a partir de instituições internacionais e locais, recursos financeiros avaliados em 646 milhões de dólares e estima os recursos essenciais disponíveis em 325 milhões de dólares, de acordo com o ministro do Planeamento, que falava em margem da sessão pública de apresentação do quadro de cooperação entre o governo de Angola e as Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável 2024-2028. Estes recursos devem ser avaliados a meio termo e mensurado o impacto das atividades desenvolvidas nas comunidades e na sociedade angolana em geral. Neste contexto, estamos aqui reunidos no ato do seu lançamento, alinhando com as prioridades nacionais expostas na Estratégia de Desenvolvimento de Longo Prazo, 2050, com maior detalhe no Plano Nacional de Desenvolvimento, 2023-2027, na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e na Agenda 2063 da União Africana. A segurança alimentar, a educação e a saúde são fundamentais para o alcance dos objetivos. A coordenadora residente da Organização das Nações Unidas destacou o compromisso de promover a colaboração inclusiva e a participação de todas as partes. O nosso quadro de cooperação é um documento estratégico durante 5 anos. Então, a aproximação que nós temos para as atividades, os projetos que nós vamos implementar durante esses 5 anos, a aproximação dos recursos que nós vamos precisar é aquela figura. Agora, nós temos 1/3 já mobilizado e agora cabe a todos nós, Sistema das Nações Unidas, o governo angolano, seja governo nacional, seja provincial, os doadores, os parceiros bilaterais e também incluindo o setor privado para mobilizar todos esses recursos para implementar os projetos e os programas para atingir as nossas metas. O quadro de cooperação proporciona uma base sólida para a colaboração eficaz entre o governo angolano e as Nações Unidas, a sociedade civil e outros parceiros de desenvolvimento, incluindo o setor privado, para o alcance dos objetivos de desenvolvimento até 2030. Situação na RDC. Encontro do dia no Palácio. Em destaque. Foram hoje a enterrar os restos mortais do escritor e jornalista Felisberto Filipe. O funeral aconteceu no cemitério do Benfica, aqui em Luanda. Familiares e amigos testemunharam um momento de consternação.
O último adeus ao jornalista, escritor, diretor e encenador de teatro, professor universitário e palestrante motivacional reuniu no cemitério de Benfica familiares, amigos, antigos colegas, estudantes e admiradores de Felisberto Filipe, que consternou a sociedade angolana com a sua morte prematura nos últimos dias. Rosa de Souza é uma das pessoas que entrou para o teatro sob influência do FF, a quem o atribuiu o título de pai. Disseste muito bem, é uma figura que eu tenho como meu pai nas artes cênicas, a pessoa que me acolheu, a pessoa que me direcionou e me colocou um pouquinho, não é? Ou me mostrou o valor que eu tinha, que eu não sabia reconhecer, que eu não sabia ver em mim este potencial, e o Felisberto teve esse papel. Enquanto jornalista, Felisberto Filipe teve passagens por diversas redações, com destaque para a TV Zimbo, mas escreveu também para os jornais Cruzeiro, Agora, A Capital e para as revistas Carnaval do Ministério da Cultura e Figuras e Negócios. Na televisão, desempenhou fundamentalmente a função de repórter e fez boas amizades. Eu lembro-me de Felisberto Filipe como um grande impulsionador. Estava eu a sair da rádio para a televisão, finais de 2011, quando o Felisberto Filipe, depois de uma reportagem que fiz, não tendo ainda a adaptação televisiva, chegou e disse-me: tens muito potencial e o que tens de fazer é exatamente manter-se focado. Foi o que eu fiz. Anos depois, este talento viria a confirmar-se e a consolidar-se. Numa das últimas conversas que nós tivemos, já ele debilitado, uma das frases vai ficar-me na memória: Correia, cuida da tua saúde mental. Por mais de 5 anos, foi diretor-geral da Radionia, a primeira emissora universitária do país. Lá, FF, como era carinhosamente chamado, descobriu muitas vozes, tendo se destacado como um lapidador de diamantes. Fica uma memória de um homem preocupado com a educação, com a formação, em partilhar conhecimentos, animado, divertido, um homem de cultura. Foi um mentor e, conforme ele dizia mesmo, temos de ser firmes e fortes, homem de 1000 ideias, só temos é que lamentar e que não sei se teremos a oportunidade de ter futuramente outros Felisbertos Filipes. A citar aqui vários projetos que implementou, como geração de ideias, firme e forte, que era sempre um espaço de conhecimento para que os jovens fossem fortes, que acreditassem nos seus sonhos. A tristeza pela partida prematura de Felisberto Filipe aos 46 anos de idade chegou até aos antigos estudantes que lembram do professor como um mestre. Falar do Felisberto Filipe como docente é falar de alguém que realmente se preocupava com os alunos, não só na componente científica, mas também na componente prática, né, que sentimos muita falta hoje em dia nas nossas universidades. Consternados com a morte do jornalista, ficaram os membros da Associação dos Comunicólogos de Angola, como lamenta o presidente da organização, André Sibe. Felisberto Filipe integrava a fornalha de conferencistas, palestrantes e formadores da Associação de Comunicólogos de Angola, uma iniciativa que ele abraçou tão logo apercebeu-se da criação da associação, e perdê-lo na flor da idade é um golpe muito duro. De 46 anos, Felisberto Filipe Neto Gaspar formou-se em Ciências da Comunicação pela Universidade Independente de Angola, onde foi igualmente docente e diretor da Radionia. O primo, como também era conhecido, foi palestrante motivacional e encenador de teatro. É autor das obras literárias Um Minuto para Amar e De Padeiro a Jornalista. Este último livro, lançado em 2020, dias depois de ter adoecido. Regresso das notícias no Girassol Jornal. Esteve hoje em Luanda o presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, que foi recebido no Palácio da Cidade Alta pelo chefe de Estado. No encontro, os dois estadistas abordaram essencialmente a situação dos conflitos no leste da República Democrática do Congo. Uma nova cimeira sobre o assunto está prevista para os próximos dias aqui em Luanda. A situação de segurança no leste da República Democrática do Congo esteve sobre a mesa no Palácio Presidencial durante a visita do estadista congolês. Na qualidade de campeão da paz e reconciliação da União Africana, o presidente da República, João Lourenço, tudo tem feito para que o conflito na RDC veja o seu fim. Por isso,
prevê-se um novo encontro entre Félix Tshisekedi e Paul Kagame. O presidente Tshisekedi, portanto, aceita o princípio de se encontrar com o presidente Paul Kagame da República do Ruanda, tendo a República de Angola, na qualidade de medianeiro, a responsabilidade de dar os passos subsequentes para a materialização do referido encontro. Portanto, o referido encontro que tem como finalidade, como entendem, é acabarmos com a crise prevalecente no leste da República Democrática do Congo e o retorno da uma paz sustentável naquele país e entre os dois países. Essa paz sustentável entre os dois países que temem chegar até agora. Por isso, o que se sabe até agora é que os dois chefes de Estado podem voltar a conversar, mas sem data prevista. Não temos data determinada e eu dizia que a República de Angola, na qualidade de medianeiro, tem a responsabilidade de dar os passos subsequentes. Passos subsequentes significa todos os outros detalhes que não vamos aqui ainda revelar. Recentemente, em Addis Abeba, à margem da 37ª Cimeira da União Africana, o chefe de Estado angolano, João Lourenço, convocou uma mini-cimeira extraordinária sobre a situação do leste da RDC, com a participação de 9 chefes de Estado, incluindo Félix Tshisekedi e Paul Kagame. Angola participa nos dias 28 e 29 deste mês, no Brasil, na primeira reunião dos ministros das Finanças e governadores dos bancos centrais do G20 e com uma delegação chefiada pela ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa. A reunião deve analisar assuntos ligados ao papel das experiências nacionais da cooperação internacional nas políticas económicas. Angola participa também na 13ª Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio, que decorre em Abu Dhabi, com uma delegação liderada pelo Ministro do Comércio. No encontro, que teve início nesta segunda-feira, estão em análise as políticas e programas comerciais dos 164 países membros. O encontro mundial, que arrancou segunda-feira na cidade dos Emirados Árabes Unidos, avalia as políticas e programas comerciais dos 164 países membros e conta com a presença de vários ministros, chefes de delegações dos países participantes e representantes de organizações económicas, comerciais e internacionais. No mesmo encontro, em que Angola é membro de pleno direito da Organização Mundial do Comércio, OMC, decorrem discussões de vários temas, entre os quais a exploração dos recursos marinhos, como os países de maneira coordenada e planeada podem fazer uso dos recursos marinhos de forma sustentada, sem que isso represente um risco para a extinção dos mesmos. Nas discussões especializadas à margem da Assembleia da OMC, Angola apresentou várias preocupações, com destaque para a inclusão, num dos artigos formulados pela OMC, da pesca artesanal como um elemento essencial para a manutenção da economia nacional e salvaguarda dos interesses das famílias que vivem da atividade pesqueira. Sobre a facilitação de investimentos para o desenvolvimento, assunto discutido antes do arranque das plenárias, Angola anuiu ao projeto por encontrar neste acordo uma ampla aceitação das muitas necessidades de investimento dos países em desenvolvimento e menos desenvolvidos, que são fundamentais para a erradicação da pobreza, diversificação econômica e desenvolvimento sustentável. A Conferência Ministerial é o mais alto órgão deliberativo da OMC, que regula e facilita o comércio global e é a única organização que representa 98% do comércio global e do produto interno global. O Peru pode decretar estado de emergência de saúde devido ao surto de dengue que assola o país. O Brasil e a Argentina também já estão em estado de alerta em função do aumento de casos diagnosticados. O ministro da Saúde do Peru, César Vázquez, disse que vai declarar estado de emergência em algumas partes do país por causa do aumento do número de casos de dengue. O responsável afirmou que a decisão passará a valer em 20 das 24 regiões administrativas do país, o equivalente às nossas províncias. Isto permitirá um uso mais flexível do orçamento público para combater a doença.
Dados oficiais do Peru indicam que até agora 28 pessoas morreram. Atualmente o país passa por uma onda de calor e de chuvas fortes, que são condições favoráveis para a reprodução do mosquito que transmite a dengue. A Argentina também está a enfrentar uma alta do número de casos nos últimos meses. O último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde argentino informou que foram diagnosticadas 35 mortes e mais de 48 mil casos de 2023 ao início de fevereiro deste ano. A doença tem se espalhado pela América Latina. No Brasil, até o fim do ano, os casos podem chegar a 4.200.000, quase o triplo do que foi registrado no ano passado, com 1.600.000. Até o dia 22 de fevereiro, o Brasil contava com mais de 470.000 casos prováveis de dengue, 151 mortes confirmadas e 501 sob investigação. E já a fechar, terminou em instantes o evento do lançamento para a Conferência de Angola, Óleo e Gás. A Antecâmara, nesta noite, visou apresentar o programa e as novidades da 5ª edição consecutiva da conferência, que acontecerá em outubro deste ano. Em parceria com o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás e com apoio de entidades como a Agência Nacional de Petróleo e Gás e Biocombustíveis, esta conferência anual é um ponto de encontro para os principais decisores da indústria petrolífera em Angola. É um local onde nós podemos trocar experiências, podemos falar de projetos e podemos em conjunto, na realidade, contribuir para que a produção da Angola melhore. O evento visa dinamizar o setor petrolífero no país e fomentar parcerias empresariais em escala global. A gente já tem bastantes estrangeiros a participar da nossa conferência. Hoje em dia, nós temos basicamente em torno de 20 países interessados em vir. Estamos também a fazer toda uma rede de contatos em mercados internacionais, China, Índia, outros mercados, para virem à conferência. A receptividade tem sido muito boa. Angola está num momento muito bom para receber esse tipo de investimentos estrangeiros. Então eu acho que este ano vai dar uma repaginada nesse setor, sim. Durante a sessão de lançamento, que decorreu numa das unidades hoteleiras de Luanda, foram destacados os principais tópicos que serão abordados na conferência, assim como os objetivos de participar deste evento. Porque nós continuamos a ter alguns problemas com um declínio acentuado da nossa produção e nós vamos concentrar-nos durante esta conferência. Vamos falar de muitas coisas, mas o foco será realmente a exploração e a produção de hidrocarbonetos para o aumento, ou manutenção e, quiçá, o aumento da nossa produção de hidrocarbonetos. De acordo ainda com a organização, a expectativa para a 5ª edição da Conferência Angolana sobre Óleo e Gás aumenta por se tratar de um marco importante na promoção do desenvolvimento e da cooperação da indústria petrolífera de Angola. E por hoje está tudo dito no Girassol Jornal. É sempre um prazer contar consigo. Obrigada pela companhia de sempre. Voltamos a estar juntos amanhã, à mesma hora, 19h45. Passe bem. Estamos juntos. Boa noite. Até amanhã.